Olá a todos do canal Amedrontados. Meu primeiro relato, Viagem a Sete Além. O fato ocorreu em dezembro de 2017, quando eu estava no caminho do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Um período em que estivemos exaustos por decorrente de um câncer na família. Me lembro perfeitamente de ter embarcado na estação Ana Rosa. Senti-me e, como se estivesse anestesiado, peguei no sono logo em seguida. Quando dei conta de mim, desembarquei num lugar estranho. A estação estava num ar de abandono. O susto que eu tive foi ao deparar com aquelas pessoas pálidas, num semblante tenebroso, me olhando com ódio. Fiquei paralisado, sem ocorrência alguma. Quando me virei para embarcar novamente, o que foi estranho, ao invés do metrô seguir em frente, ele retornou para trás. O desespero foi total. No meio do metrô, havia uma senhora que dizia, num tom baixo, sem que os demais percebessem: "Saia daqui, você não pertence a esse lugar." E logo quando me virei, ela me empurrou. Acordei novamente na minha realidade. Todos me olharam de maneira estranha e não tive coragem de perguntar o porquê de me olhar desse jeito. Cheguei ao meu destino atordoado e até hoje não sei explicar o que foi aquilo. Com muitas pesquisas vi relatos semelhantes ao meu. E cheguei a uma conclusão: estive em um mundo paralelo, o Sete Além, uma experiência que espero não tê-la novamente. Meu avô, uma certa noite, voltava do trabalho, já era muito tarde. Ele foi para o ponto e nada do ônibus chegar, mas do nada a rua que era reta o ônibus parou sem ele dar o sinal. Como era possível não ter visto o ônibus chegando? Meio intrigado, ele entrou, procurou um lugar para sentar. Só havia um lugar vago ao lado de uma senhora que ele achou estranho porque essa mulher tinha um pescoço muito grosso, chegava a ser bizarro. Ele também notou que o ônibus corria tanto que parecia que estava acima do chão. Outra coisa estranha, que era mais de meia-noite e tinha muitas crianças, umas de colos, outras maiores. As mulheres falavam muito e riam. Os homens também conversavam. O motorista sempre calado, mas olhava muito para ele pelo espelho. As pessoas continuavam a conversar, só que a mulher do pescoção só fazia dar gargalhadas. Chegando no lugar de saltar, o ônibus parou, meu avô desceu. Quando ele virou para olhar, não havia ônibus nenhum. Apavorado e todo trêmulo, olhou para o lado e estava lá a mulher do pescoção e falou para ele: "Não precisa ficar com medo. O pior já passou." Assustado com o ocorrido, correu para casa. Quando acalmou-se, contou essa história para a família. Fato verídico. De 1983 a 1985, passei minha adolescência morando em Sorocaba, com a minha tia, num bairro perto da Parada do Alto. Conheci uma senhora chamada Ana, vizinha da minha tia, que era o cão chupando manga. Ela odiava animais, principalmente gatos. Se fosse gato grande, como não podia pegar por ser esperto, dava gomo de linguiça com veneno. E se fosse pequeno, ela matava de vassourada ou pegava pelo rabo e virava o gato batendo a cabeça dele na parede. Ou seja, era uma mulher muito ruim e se orgulhava de ser como era. Infelizmente, naquela época não tinha a lei que protegia os animais. E como ela era briguenta com os vizinhos, ninguém enfrentava a mesma. Depois de um tempo, ela começou a ter dificuldade de lavar louças, roupas, faxinar a casa, fazer comidas, etc. Porém, além de dores inexplicáveis nas mãos, apareceu pequenas bolhas que vazavam e nos locais, ao invés de cicatrizarem, virava feridas e por mais que ela fizesse tratamento, aquilo não cicatrizava. Depois de alguns meses, ela foi diagnosticada com câncer e em seu leito de morte, ela dizia, segundo sua filha e nora, que via muitos gatos no quarto tentando arrastá-la da cama, unhar o rosto dela, gatos subindo na parede, no teto, enfim, ela acordava gritando, dizendo isso. As mãos continuavam cheias de feridas, além das dores e o fedor. Também sofria as dores do câncer que se alastrou em seu corpo. Segundo sua nora, nos últimos meses de vida, até para chegar no quarto para dar banho era difícil, pois era um odor insuportável.
e que ela parecia uma caveira sobre a cama. A própria filha dizia que ela estava pagando em vida as maldades que fez. No dia do velório, praticamente ela ficou sozinha e os vizinhos diziam que deu isso em suas mãos por ela judiar dos animais. Outros diziam que fizeram magia negra para ela feder em vida. Enfim, infelizmente existem pessoas que judiam de crianças, de animais e não param para refletir que são seres indefesos. E se eles existem é porque Deus permitiu. Até porque Deus tem tanto poder que a Bíblia diz que ele pode exaltar o homem como pode abatê-lo. Triste fim essa senhora teve. Vou contar um relato, não tem nada a ver com a religião. Quem for dessa religião não me leve a mal, cada um sabe de sua vida. Pois bem, o ano era 1988, mais ou menos. Tinha uma senhora lá na rua que eu morava que fazia trabalho para trazer o amor de volta, para as pessoas ganhar dinheiro e para fazer o mal também. Na sexta-feira, sempre lotava a rua de carro e ia muita gente de dinheiro encomendar alguns trabalhos com ela. A molecada da rua adorava brincar na calçada dela, que era mais planinha, principalmente de bolinha de gude. Numa dessas sexta-feira, a molecada, tudo de férias, brincando na calçada dela. Começou um cheiro de queimado, tipo pano, cabelo, sei lá, um cheiro ruim. A gente continuamos brincando normal. Acabou, todo mundo foi para sua casa e meu primo começou a sentir uma dor no braço. No outro dia, o braço dele ficou duro e encharcado. Minha tia levou ele ao médico. Fizeram um monte de exames e não encontraram nada. Os médicos disseram nunca ter visto isso. E ele foi só piorando. Chegou a ponto dos médicos decidir amputar o braço dele. Marcaram a cirurgia. Foi um desespero só. Meu primo, desesperado, pediu para a minha tia levar ele para essa senhora benzer. Quando chegou lá, ela deu uma risadona e disse: Isso não era para você. Mas ficou na frente e pegou em você. Ela fez uma reza, mandou minha tia comprar algumas coisas lá e disse: Ele vai ficar bom. No outro dia, o braço dele já estava normal. Os médicos ficaram besta, sem saber explicar o que tinha acontecido. Passou algum tempo, esta senhora ficou doente e foi feio. Ela foi secando, secando de um jeito que ficou só o couro e osso. Minha mãe me levou para visitar ela e eu me assustei e saí correndo. Que Deus me perdoe. Parecia um esqueleto vivo, sofreu demais para morrer. Um certo homem estava voltando para casa. Era bem tarde. Já passava da meia-noite, quando esse homem passa por baixo de uma ponte e estava chovendo muito. De repente, ele escuta um choro forte de bebê. Ele então começa a procurar. Estava muito escuro e esse lugar era de magia negra. As pessoas colocavam coisa tipo despachos e sacrifícios de animais, etc. Em Salvador, as pessoas chamavam esse lugar de arco, porque na verdade parece um arco, pois não passa ninguém por cima. Ele ligou a lanterna e viu um bebê todo enrolado em uma manta. Ele se abaixa, pega o bebê no colo, abraça e fala em voz alta: Como pode um ser humano abandonar um recém-nascido no chão, em um lugar desse? Que maldade! E o bebê continuava a chorar. O choro era muito alto. O homem desesperado abraçou bem no seu peito e o bebê parou de chorar. Então ele já estava em uma rua deserta. Porém, tinha poste com luz. Ele tirou a manta do rostinho do bebê e quando ele olhou, o recém-nascido estava com dois dentes enormes, tipo duas presas para fora da boca. Ele colocou a criança no chão e saiu correndo desesperado. Foi então que ele encontrou um homem com uma capa preta encostada em um poste. Ele falou: Amigo, você não sabe o que aconteceu comigo agora. Mas antes me dê um cigarro que eu estou apavorado. O homem deu o cigarro, ele acendeu, deu uma tragada e começou a contar. Quando ele falou do tamanho dos dentes do bebê, o tal homem olhou bem para ele e falou: Os dentes que você falou serão esses dois? Eram os mesmos que estavam no recém-nascido. Muita gente conta essa história em Salvador.
Vitória é uma cidade antiga que ainda mantém muitos prédios e ruas de forma antiga. E basicamente um museu a céu aberto. Vitória tem uma energia pesadíssima. Foi e é um cenário de muitos crimes. Caso a menina Araceli. A avenida nomeada com o nome do assassino. É uma avenida que sempre tem acidentes fatais. E não adianta falar que depende do lugar, porque lá é pesado sim. Quem conhece bem Vila Velha e Vitória talvez me entenda. Tanto que na Terceira Ponte todo dia acontece suicídio. E a maioria das pessoas são moradores de Vitória. Escrevo no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória. Vou contar um caso que me ocorreu no ano de 2012. Não me lembro do mês, mas me lembro que foi em um domingo à noite. Eu e meu amigo Serginho estávamos indo para minha casa. Eu, na época, morava em um dos bairros mais nobres de Vitória, que era o bairro Mata da Praia. Quando entramos naquelas pracinhas da Mata da Praia, eu tinha visto uma menina em torno de uns 6 a 7 anos, com um pijama branco, com a pele meia cinza, como se estivesse com muito frio ou algo do tipo, perto de uma das guaritas. Eu disse, Serginho, para a moto, tem uma menina parada lá na rua. E o Serginho disse, que menina, Jéssica? Eu não vi menina nenhuma. E eu continuei a dizer, tem sim. Paramos a moto e perguntamos ao guardinha se ele havia visto alguma criança parada ao lado dele. E ele disse que a essa hora não tem criança na rua. E Serginho disse, hein, Jéssica, você está me assustando. E por fim, ele me deixou em casa à meia-noite. Quando fui entrar no meu apartamento, minha mãe já estava a dormir. E quando entro, senti um cheiro de gás. E fui olhar as bocas do fogão, tudo acesa. Claro, eu desliguei e fui perguntar à minha mãe. A questão das 5 bocas do fogão estarem acesas, digo em relação à má energia do fato ocorrido naquela noite. Mãe, você está doida? Quer colocar fogo em casa? E ela me perguntou, do que você está falando? Aí eu falei para ela que as 5 bocas do fogão estavam acesa e ela disse, não fui eu. O mais estranho é que lá em casa só morava minha mãe e eu. No dia seguinte, ela foi ao banco e contou para um amigo que lá trabalhava. Ele disse que há muitos anos, num bairro Mata da Praia, estripavam muitas pessoas e muitas pessoas desapareciam lá no bairro. Olá a todos, os anões. Hoje vou contar uma história real que aconteceu na minha terra. Tem muita gente que faz pacto satânico para ser rico. Tem uma tia minha que fez e lhe deram anões para viver com ela. Esses anões, durante a noite, saem e vão roubar bancos, casas ou empresas da zona. Fazem macumbas e trabalhos pesados durante a noite na casa da minha tia. Um dia cheguei e disse ao empregado que a horta estava muito linda e eu perguntei quem o fazia. O empregado, na maior inocência, me disse: quem cultivou foram os anões. Fiquei admirada, mas não pude dar a entender, porque ele não sabia que eu não conhecia o segredo dos anões. Comentei com meu irmão e ele explicou bem. Os anões foram dados no curandeiro e viviam nos cubículos, no fundo do quintal. Tinha vida normal e só pessoas de confiança da minha tia que cuidava deles, dando alimentações, etc. A minha tia era rica, mas ela e os filhos tiveram um fim triste. Ela e o marido tinham os pés com feridas podres. Diziam que cobras é que comia os pés. E os filhos também não acabaram bem, por causa do pacto. Não tenho nada contra anões, nem preconceito, são pessoas normais. Muita pena que são usados para isso com bruxos. Isso é um caso real e triste. O cemitério e os olhos de fogo. Éramos 3 amigos, inseparáveis, Nino, Hugo e Júnior. Morávamos em frente a um cemitério, na Abolição, em Fortaleza, Ceará. E todas as noites nós nos encontrávamos na praça para contar histórias e lendas de terror. Em uma noite chuvosa e tortuosa, um colega chamado Neném
começou a contar a história da menina dos olhos de fogo. Conta a lenda que essa menina vivia aos redores da primeira igreja, construída no Meireles. Brincando e, para má sorte dela, um belo dia decidiu entrar na igreja à noite, onde não tinha ninguém, porém as velas estavam acesas. E de repente sopra um vento muito forte, onde as velas são derrubadas. E começa um grande incêndio. Os moradores tentam apagar o fogo, mas quando conseguem, a menina estava toda queimada, mas algo de arrepiar aconteceu. Os olhos da menina estavam em chamas. Na época, houve uma grande comoção devido às pessoas associarem a morte da jovem a suicídio. Coisas estranhas começaram a acontecer. Depois da morte da jovem, pessoas começaram a morrer ao redor do cemitério, onde ela foi enterrada. Gatos mortos e nada que estivesse perto daquele local permanecia vivo. Júnior ligou várias vezes para seus amigos, falando que não conseguia dormir, que em sua mente surgia uma menina com os olhos de fogo. No dia seguinte, Júnior procurou o padre da paróquia de Nossa Senhora da Saúde e falou do acontecido. E o padre falou que a história é verdadeira e para que ela o deixasse em paz era necessário uma oração de paz para que o espírito da jovem pudesse descansar. Ao sair da igreja, Júnior se depara com a figura da menina com os olhos de fogo. Ele fica paralisado. A menina permanecia olhando para Júnior, em cima de um túmulo. Júnior foi depressa para casa, entrou no seu quarto e começou a fazer oração e pediu perdão pelos moradores daquele bairro. Às 3 da madrugada, Júnior acorda com a visita do espírito da menina. Ele lembra das palavras do padre que era necessário fazer uma oração de libertação. Então, Júnior começa a orar bem alto, onde, à medida que ele ia orando, o fogo nos olhos da menina ia apagando. No final, o espírito da jovem se joga contra a parede, quebrando luzes e rachando a parede. Júnior nunca mais viu o espírito da menina e sua vida nunca mais foi a mesma desde aquele dia.